Então, só para pegarmos a sequência, do que estávamos falando há pouco, primeira coluna, lavrada na casa de Deus, coluna de relacionamento com Deus. Segunda coluna, que é em medida do nosso relacionamento com Deus, conhecimento da vontade divina. Claro que se nos relacionamos com alguém, conhecemos esse alguém, né? Então, essa é a segunda coluna que passa a ser lavrada em nós. A terceira, identificada com essa, a coluna da dispensação, ou melhor dizendo, da economia divina, onde nós começamos a entender que Deus não somente tem vontade, mas Ele tem um plano para executar a sua vontade. Seria bom deixar isso aqui claro, para que a gente pudesse ter isso em mente. Deus tem propósito, Deus tem vontade. Isso está relacionado à segunda coluna, sabedoria lá na sua casa. Mas essa vontade precisa de um arranjo administrativo, precisa de um modelo administrativo para ser colocado na prática, certo? É a vontade eterna de Deus desde os tempos eternos. Estava com Ele essa vontade e essa decisão na eternidade passada. Mas somente entrando no tempo, nas fases iniciais da criação, nas sementes da criação, né? E aí nós vamos ver o propósito do homem ser criado, de termos uma sociedade, porque Deus quer tirar dela um pouco para si. Então Ele introduz, Ele começa a fazer esse trabalho, e esse trabalho começa a ficar claro para nós à medida que essa coluna vai sendo lavrada. E nós vamos ver que o mistério seguinte vai nos demonstrando como essa coluna vai sendo lavrada. A coluna do conhecimento da vontade divina é uma. A coluna da economia divina é quando nós começamos a compreender que a vontade divina tem um arranjo administrativo, tem um modelo próprio da Trindade, para que a vontade divina, então, possa ser vista entre os homens. Nós ainda falamos desde o início que o tabernáculo está sendo colocado no capítulo 21 de Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Esse mesmo tabernáculo é aquele que estava no propósito de Deus antes dos tempos eternos, que aparece na tipologia do capítulo 25 de Êxodo, no capítulo versículo 8, como nós lemos. Tem o seu momento intermediário, onde a cooperação do seu povo, preste atenção, irmãos, por favor, a cooperação do seu povo no momento intermediário, para que junto com Deus, esse tabernáculo possa ser colocado no Apocalipse. Deus não quer fazer algo sozinho. Nós vamos falar isso desde o início da nossa comunhão, na sexta-feira. Deus quer fazer conosco. Estivemos observando que a maturidade tem vários fins. Um deles é para que a gente possa cooperar com Deus na sua economia. Então chegamos à terceira coluna e vamos então à quarta. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, um versículo bastante conhecido, que fala do mistério da piedade. Observe que todas as colunas que estão sendo lavradas sobre sabedoria, as 7 colunas, todas elas estão relacionadas com o mistério, porque são misteriosas. Precisamos de revelação, da compreensão do fato. Capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Algumas traduções aparecem aquele. Eu teria muita liberdade para riscar isso, porque no grego não tem aquele, no grego é teos. Não é aquele perde sentido, aquele que foi manifestado em carne. Quem foi manifestado em carne? Deus manifestado em carne. Essa é a história original. Inventaram aquele. Precisa ficar claro para nós que esse não é só um aquele, esse é o próprio Deus. Deus manifestado em carne, esse é o grande mistério. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Se Deus tem uma economia, Ele já não pode contar comigo para executar. Veja que a economia é o arranjo administrativo do propósito. É a maneira como Deus quer fazer as coisas para que a sua vontade eterna entre na esfera da humanidade. Preste atenção, irmão, não se distraia, por favor. A vontade eterna de Deus, que está no coração de Deus, porque Deus é eterno, e segue junto com Ele uma vontade. A sua vontade torna-se eterna. Deus não teve um momento onde teve uma vontade. Se Deus é eterno, a sua vontade também é, porque eu o acompanho. Mas para que Ele possa entrar na esfera do que Ele quer fazer, que é ampliar o seu nível de comunhão, e agora repartir
comunhão do Pai entre o Filho repartir agora com a nova criação, ele vai precisar criar para esse momento. Então ele cria, tudo isso está relacionado ao seu propósito, que está na sua vontade. Ele criou, amém. Quando ele cria, nós vamos observar o seguinte: Deus tem um modelo, Deus tem um padrão, Deus tem uma forma, uma maneira única de trabalhar. Ele não trabalha com misturas do homem, ele não trabalha com a filosofia vã, com raciocínios falazes. Deus trabalha com a sua economia. Mas para que ele possa colocar essa economia na prática, ele precisa de um protótipo, ele precisa de uma primeira pessoa, ele precisa de alguém que traga a prática das realidades que estão no seu coração na eternidade. Ele não tem uma vontade? Como ele pode tornar essa vontade prática? Como ele pode entrar com essa vontade na esfera da humanidade? Como ele faz isso? Através do seu Filho. Por isso que a quarta coluna, que é lavrada na casa de Deus, é o mistério da piedade. E o que é o mistério da piedade? Deus manifestado na carne. O que mais? Deus manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e recebido acima da glória. O que quer dizer isso? Ele tem um homem junto a ele, o Verbo eterno, que sempre esteve com ele, com seu Pai. Esse homem vai fazer um movimento em direção à terra, onde está o objetivo do planejamento de Deus. Existe um propósito, mas quem vai fazer? Quem vai executar esse propósito? Quem vai executar essa economia? É o Senhor Jesus Cristo. Então o Verbo se fez carne. Então Deus não manifestado em carne, ele faz um movimento para a terra, não é? É como aquelas escadas do relacionamento entre os céus e a terra que nós vimos em Gênesis 28. Os anjos sobem e descem, e Javé está no topo da escada, uma aparição cristofânica, ou ainda do Verbo antes da sua encarnação. Nós já falávamos disso. E essa escada fala desse tipo de relacionamento. E parece que nessa escada o seu Verbo desce para fazer o trabalho que precisava ser feito, desenvolver o que a gente chama de economia, do padrão do trabalho de Deus aqui na terra, para que uma vez que isso fosse feito, no momento em que ele é glorificado, que ele assunta os céus, juntamente com seu Pai, ele envia o Espírito. O que faz, o que acontece no segundo momento? O Espírito Santo agora vai dar continuidade a essa obra que o Filho fez. Porque Deus tem uma vontade na eternidade, mas o Filho precisa executar essa vontade. Deus tem uma vontade e um modelo, mas quem vai executar esse modelo? Como Deus vai nos levantar sem o seu Filho? Como Deus vai contar conosco sem o seu Filho? Ele precisa contar com o seu Filho. O seu Filho é o modelo dele, não é? Ele é o modelo arquitetônico, onde Deus cria todas as coisas. Por isso que o termo utilizado na Bíblia, em Colossenses 1,15, diz que nele foram criadas todas as coisas. É o mesmo termo que aparece no início, na história da criação. Bereshit bara Elohim. Né? No princípio criou Deus, é traduzido assim, né? Os céus e a terra. Mas se você pega a palavra Bereshit, você tira o B, que é a preposição, você separa o B, então você fica com Bereshit. Você tira o sufixo it e você fica com Rosh. Rosh é cabeça. Então pode ser traduzido como que no cabeça, não só no princípio, porque o Rosh pode ser traduzido por princípio, pode ser traduzido por príncipe, pode ser traduzido por cabeça, mas Rosh é cabeça. No cabeça criou Deus todas as coisas, porque ele é o modelo arquitetônico onde Deus criou tudo. Deus não só depois forma Cristo em tudo, mas tudo que Deus criou em Cristo foi para receber essa formação. Criou nele, para ele, né? E para a glória dele. Por isso que todas as coisas vão ser cheias de Cristo, porque elas têm um modelo. E qual é o modelo? É o modelo adequado para receber essa forma de Deus, né? Onde nós somos colocados, né? De alguma forma, para ser produzida da mesma forma, para que tenhamos a mesma imagem que ele tem, que fala de comportamento, que fala de natureza, que fala da vida. Então o Senhor Jesus é esse modelo que fez esse movimento dos céus para a terra. Deus não poderia contar com ninguém, irmãos. O seu propósito eterno, quem executa aqui é o seu Filho. Então por isso que isso aqui também é uma coluna que nós... E você pode me perguntar, irmão, por que aparece isso como uma coluna, esse trabalhar de Cristo? Porque se a gente não tiver isso lavrado em nós vamos fazer a
nós vamos colocar os nossos próprios princípios, nós não vamos saber da forma como isso acontece, como a casa é edificada. Nós nunca sozinhos vamos conseguir fazer nada, porque foi Ele quem fez todas as coisas, por isso nós agora somos colocados nele, a nova criação. Então é uma coluna que nos traz o entendimento. Ninguém faz nada para Deus, ninguém testemunha de Deus, ninguém trabalha para Deus, ninguém conhece Deus. Em relação a Deus, vamos estar pífio, vamos estar separados totalmente. Se Deus não faz um movimento em direção ao homem, não há chance nenhuma para nenhum de nós. Graças a Deus que Ele é o amor enviado, Ele é a graça que foi enviada. E aí mudou a nossa sorte, porque não era possível o movimento nosso em direção a Ele, mas Ele fez o movimento dele em direção a nós. Não é Deus somente amor, Deus também é graça, porque graça é amor enviado. Ele não só amor, Ele não só é amor, Ele é amor. E a sua forma mais prática de dizer isso é quando Ele envia o seu Filho. Então essa é a quarta coluna, o mistério da piedade. Deus tem um arranjo administrativo, Deus tem algo para fazer na terra. Sim, Deus tem algo para fazer na terra. E por meio de quem? Por meio de quem vai fazer, irmãos? Por meio do seu Filho. Graças a Deus que também, depois que Ele fez o trabalho, agora Ele pode enfileirar muitos dos seus servos, desde que entramos, novamente voltamos ao ponto relacionado à maturidade, desde que assumamos o caminho, a senda da maturidade. Como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. No momento em que temos consciência de que precisamos amadurecer, não ficar nas nossas meninices, nas nossas coisas pequenas, mas somente no momento em que começamos a trilhar o caminho do amadurecimento, no conhecimento de Cristo, na vida relacional com Ele. Nós já falamos isso. É que a nossa vida vai ascensionando de fato. É que a nossa vida vai crescendo nele. E na mesma medida que vai crescendo, na mesma medida nós vamos servindo, porque o serviço ele é espiritual, o serviço ele não pode ser superficial. Os assuntos relacionados a Deus são simples, mas são complexos, eles exigem uma complexidade. Por isso que o mesmo Filho que no mistério da piedade aparece fazendo tudo para Deus, é o mesmo Filho que no Espírito veio habitar em nós, para que nós nele e ele em nós, Ele possa dar prosseguimento pelo Espírito às obras que Deus precisa fazer nessa terra através do seu povo. E qual é a obra principal? Estabelecer o tabernáculo no capítulo 21, no versículo 13 de Apocalipse. Deus um dia vai dizer, irmãos, eis um tabernáculo de Deus entre vós, que é Cristo, o tabernáculo. Não agora somente na sua primeira vinda, não só no seu primeiro advento. Não é Cristo na sua obra objetiva agora. Em Apocalipse é Cristo na sua obra subjetiva. Cristo, o primeiro movimento do tabernáculo de Deus em direção a nós. Cristo, o segundo movimento do tabernáculo de Deus formado em nós. Para que no Apocalipse alguém olhe e fale, eis Deus com os homens. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Aquilo no qual nós estamos enganjados. Não existe trabalho na terra que possa substituir você disso. Não existe nada importante para você e para mim que possa nos tirar desse propósito. Não existe nada que você possa olhar, se você tirar os olhos disso. Se os meus olhos piscaram para isso e perder esse foco, perdemos absolutamente tudo. Porque se o sol for em si, não serve para nenhuma outra coisa, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Deus nos fez com um desenho e com uma anatomia de espírito, alma e corpo muito específica para contê-lo, para retê-lo e para expressá-lo. Se perdemos isso, perdemos absolutamente tudo. Isso não faz parte dentro do ensinamento. O ensinamento deve vir em primeira instância para nos fazer entender essas coisas. Isso faz parte de um joelho que precisa cair em arrependimento no chão. Dizer, Senhor, avança com a tua obra na minha vida. Não me permita ficar na superficialidade da vida. Não me permita viver distraído das coisas. Irmão, Deus já está colocando o telhado na sua casa. Deus está colocando as últimas cobertas da sua obra. Deus está colocando na sua casa. Acabou o momento, nós já não temos sequer tempo de desviar do propósito de Deus. Se desviamos agora, muito provavelmente não encontraremos novamente o caminho. Ninguém vai perder a vida eterna que tem, eu creio. Mas será um dano irreparável se nós não conseguirmos cooperar o mínimo crescimento que
tivemos, se é que tivemos, com a obra de Deus na era de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito nos socorra. Não é? Mais do que as minhas palavras. As minhas palavras eu estou junto com vocês. Eu preciso mais do que vocês, porque sou eu que falo. Mas que o Espírito possa nos falar, possa arder o nosso coração. Possamos olhar para Ele e ver que esse tremendo planejamento não é ligado a Deus. Não tem nada mais importante. O diabo sempre vai querer te mostrar alguma coisa que também é importante. Não tem nada importante nessa terra, nem o seu, nem o meu trabalho, nem nada do que nós produzimos. Você produz e morre, e nem sequer você desfruta do que você produziu. Outro vai repartir os seus esforços. Não tem nada, me perdoe pela agressividade das palavras, não atingindo ninguém, não querendo atingir ninguém. Mas a realidade dessa verdade, se você perdeu o seu tempo aqui, você perdeu tudo. Você acabou com tudo. É hora de recomeçar. É hora de retomar. E seguir nesse propósito maravilhoso. Amém? Nós somos destinados ao iostesio, à maturidade de filhos, para cooperar com Ele nesse propósito, nessa era, a era vindoura, reino do Oxalá, que era Deus, e um dia quando estaremos com Ele para sempre. Aí você pode ficar descansado. Não tem muitas doutrinas bíblicas acerca do porvir, mas eu acredito que você vai poder ficar bem descansado. Aí é o momento de nós descansarmos. Agora não é o momento de nós distrairmos. Temos que olhar para Ele, permitir que Ele lave essas colunas em nós e avance com o seu propósito, rápido, de forma rápida. O Senhor avança com a sua vontade, estabeleça o seu querer. Passa de mim, Senhor, do meu fraco entendimento. Passa de mim e faça a sua vontade. Vamos então para a quinta coluna. O mistério da piedade. Então, chegamos ao mistério do Evangelho. Vamos ver onde está Efésios. Acompanhe comigo, por favor, capítulo 6, parece. Efésios capítulo 6. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório mais um novo mistério, o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Chegamos então à sexta coluna, que Paulo chama de mistério do Evangelho. 4 colunas dessas principais que sabedoria está edificando na sua casa, 4 aparecem na carta de Paulo aos Efésios. Paulo está pedindo oração. Paulo está pedindo cooperar do Espírito, dos irmãos em relação a Ele, para que seja, ao abrir da sua boca, Ele possa falar com liberdade. Isso que também é chamado da quinta coluna na casa de Deus, o mistério do Evangelho. O que é o Evangelho? De uma forma diminuta. O Evangelho fala da pessoa de Cristo, o Evangelho fala da sua obra, e o Evangelho fala dos seus ensinamentos. Tudo Deus faz por meio do Evangelho. Ela é uma ferramenta que Deus trabalha para edificar a sua casa nesse processo aqui. Deus não edifica a sua casa de nenhuma outra forma. Deus utiliza um modelo, que é o modelo da economia divina. Esse modelo chega a aparecer, a economia chega a estar pronta entre nós à medida que o Evangelho é introduzido. Paulo precisa falar o Evangelho. Paulo precisa anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho é o assunto que aperfeiçoa os homens em Cristo. O Evangelho é o assunto que coloca a casa de Deus em ordem. Tudo nós dependemos do Evangelho. Vou dar um simples exemplo para poder passar por aqui. Depois vocês vão poder meditar nisso de forma mais detida. Preste atenção numa coisa. O Evangelho, por exemplo, uma das frentes do Evangelho é mostrar o que você recebeu em Cristo. Uma das frentes do Evangelho é te dar conhecimento daquilo que te foi dado em Cristo. Quando nós não temos o conhecimento do Evangelho, o que ocorre? Nós não temos conhecimento do que nós recebemos, do
do que nós somos e de qual propósito e projeto Deus tem, porque nós não temos a ferramenta a qual o Espírito Santo usa para nos revelar, né, o assunto que está relacionado à casa de Deus, que somos nós. Então, vou te dar um exemplo muito prático. Vou te dar um exemplo bastante prático para você entender isso. Quando você compreende, quando as páginas do Evangelho são abertas para você, quando você começa a conhecer o Evangelho, você começa a conhecer o que Deus te deu na pessoa de Cristo. E não somente isso, que o que Ele deu é edificado pelo Espírito em você individualmente e coletivamente. O Espírito não utiliza nenhuma outra ferramenta para edificar a igreja que não seja as verdades que foram conquistadas por Cristo na sua cruz. Então você tem o Evangelho na vida de Jesus, naquilo que Ele caminhou, que depois o Evangelho também vai nos mostrar que nós temos que ter a substituição, não somente da perdição eterna, que já fomos substituídos, mas temos que ter substituição para a vida que Jesus andou. Ele andou aquela vida, primeiramente porque era próprio da sua natureza, ele não fazia força para viver aquela vida, mas aquela vida que ele andou, agora é uma proposta para ser a mesma vida em que vamos andar. É o Espírito Santo que vai trabalhar essa forma, essa maneira como Jesus andou, vai trabalhar para que andemos também como ele andou. Quando ele morre, quando ele ressuscita, quando ele ascende, quando ele é glorificado, né? E quando ele se assenta à destra da majestade com seu Pai e envia o Espírito, todas essas são riquezas das verdades do Evangelho. Então nós temos que saber tudo que nos foi dado, por exemplo, na vida humana de Jesus. Existem provisões que você não tem ideia, irmão, só se o Evangelho for aberto para você. Isso é uma coluna na casa de Deus. Se o Evangelho não for aberto para nós apenas entendemos Jesus como nosso fundamento, como nosso Salvador, e alguma coisinha e outra aí, por isso que a gente fica tão empobrecido. Não porque o Evangelho é pobre, mas é pobre a nossa visão sobre o Evangelho. E por isso entrou coisas que não tem nada a ver com o Evangelho da casa de Deus, começam a fazer parte de coisas que certamente não vai dar, no final do negócio, glória para Deus. Porque o Evangelho é pessoa, obra e ensinamento do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem que tomar tudo isso e aplicar essas realidades na nossa vida. Mas antes dessa aplicação, tem que nos dar um entendimento, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Por exemplo, quem é a sua vida? Quem é o seu socorro? Quem é a sua edificação? Quem é que te sustenta? Etc, etc. Tem muitos. Diz que ele foi feito, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1:30, capítulo 1, versículo 30 de 1 Coríntios, Paulo fala que ele, Jesus, foi feito por Deus para nós. Presta atenção nessas palavras. Foi feito por Deus para quem? Para nós. Quem lembra o resto do texto? Sabedoria. Você quer sabedoria? Pega o exemplo de Salomão. Quem é sabedoria? É o exercício da intelectualidade. Você vai para uma faculdade, para uma universidade, você faz um MBA, você faz não sei o quê, você tem pós-doutorado, é isso que você chama de sabedoria. Você não tem nada de sabedoria. Sabedoria é uma pessoa, não somente uma pessoa que foi provista para nós. Ele é a sabedoria que Deus deu para você, a partir dele. É ele a sabedoria, mas não só isso, ele não é uma sabedoria isolada, é a sabedoria que Deus deu à igreja. Não tem como termos falta de sabedoria só se não quisermos. Só se ficarmos andando atrás de dente de ouro, de paletó que cai para trás. Se a gente andar para trás disso, a gente vai ter isso, inclusive ver isso. Mas na minha amiga isso não parece como um propósito eterno. O propósito eterno é Cristo vivendo em nós, tendo a sua vida expressada. Esse é o grande propósito. Dente de ouro, você não vai precisar de dente de ouro na eternidade. Se está te faltando dente, fica tranquilo, tudo isso vai ser renovado. Todos os ítios e todas as dores, tudo isso vai acabar. Você vai receber um corpo de glória. Não se preocupa com nada de ítio, nenhum processo inflamatório, tudo vai terminar um dia. Inclusive os que morreram, nós vamos vê-los novamente. E os nossos irmãos que já partiram, que já oram, estão lá na torcida por nós. Né? Vamos vê-los todos novamente. Isso é muito maravilhoso. Isso precisa ganhar o nosso coração. Foi feito por Deus para nós. O que mais? Justiça ou perdão?
Sabedoria é o quê? Justiça. Quem é a sua justiça? Quem é a sua justiça? É o que você produz? É o que você faz? Não, é Cristo. O que mais? Santificação. Não, a partir de hoje, aí muda a voz, a entonação da voz, a partir de hoje, agora vai. Não vai. Nunca vai. Nunca foi e nunca irá. Porque santificação é uma pessoa. Só as páginas do Novo Testamento, com a revelação, porque quando você chega no Novo Testamento, o véu do Antigo é retirado, você também pode olhar para trás. Ou seja, o Evangelho de Deus que está colocado, como diz o irmão Bullinger, não somente nas estrelas, as estrelas ainda falam, demonstram o Evangelho, mas nas páginas das Escrituras Sagradas, só essas páginas nos demonstrando o Evangelho que pode formar essa coluna, irmãos. Que necessidade que a igreja tem dessa coluna formada, o mistério do Evangelho. Nós temos que conhecer o que nos foi dado em Cristo, não é? E se conhecemos o que nos foi dado em Cristo, o Espírito pode aplicar essas realidades. E agora não é somente de Cristo, porque Ele foi dado para nós. Deus quer repartir as suas virtudes conosco, como reparte a sua essência divina. Natureza divina Ele reparte, comportamento, imagem. Essência não, nunca seremos Deus, não é? Você vai ser Deus um dia? Não, na Trindade só tem 3 pessoas, não tem 4, nem 5, nem 8. Mas a sua natureza, nós somos participantes disso dele, né? Nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Qual é a finalidade disso? Nos fazer participantes da natureza, porque está nos comunicando natureza. Não está nos comunicando mandamentos. São mandamentos que estão relacionados com a natureza. À medida que vivemos com eles, são mandamentos tão maravilhosos, nos faz escolher a vida. Assim, muito obrigado. Quando Ele diz não ali, Senhor, que não é esse? Que não maravilhoso é esse? Quando a gente ouve um não no mundo, dá vontade de você dar um troco de volta, né? Daquele bem dado. Mas quando você ouve um não de Deus, Ele está cheio de segurança para você. Está cheio de amor, né? Está cheio de boas vontades e boas intenções para você, para nós. Então essa é a quinta coluna, o mistério do Evangelho. Sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Você fala assim, irmãos, vai ser muito difícil acontecer comigo. Então lembre-se de Provérbios capítulo 9. Sabedoria não vai lavrar, sabedoria já lavrou. Isso envolve a coluna que nós vamos ver agora. Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos direto a ela, diz assim: guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Vocês observam, todas as colunas da casa de Deus, essas principais, estão relacionadas ao mistério. Agora, por que a coluna, o mistério da fé, cabe dentro exatamente desse ponto aqui? Porque se você tem o mistério do Evangelho, se você começa a ver as verdades de Cristo, se você começa a ter os olhos abertos para ver quem Jesus é para você, todos nós coletivamente, né? Quando você começa a ver isso, sabe o que vai ocorrer? Só pode ser seu as verdades objetivas de Cristo. Ou seja, preste atenção, aquilo que Cristo ganhou com você, foi Ele que ganhou. O H, Ele pisou sozinho. A cruz, Ele subiu sozinho. Foi Ele quem fez, por isso é chamada obra objetiva. Mas no segundo momento, essa obra precisa ser aplicada a nós. Lembra que falávamos desde o início? Mas descobrimos que esse tabernáculo é o próprio Senhor Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é o tabernáculo. Então o que Deus tem que fazer? Deus tem que pegar o tabernáculo dele e colocar dentro da gente. Como ele faz isso? Nos mostrando essa coluna do mistério do Evangelho. E o que trata essa coluna? Trata de toda a verdade objetiva da obra que Deus fez em Cristo. Tudo que Deus fez em Cristo, que deu à igreja, está na obra objetiva, está naquilo que Ele fez. Não eu e você, não fizemos
Mas então, irmão, como nós vamos poder participar disso? Então entra essa coluna chamada mistério da fé. Porque sem fé é impossível que essas realidades que foram conquistadas por Cristo possam ser nossas. Sim ou não? É possível? Seria possível conseguirmos alguma coisa de Cristo que não fosse pela fé? O que você acha? Impossível. Então o que faz o Espírito na dispensação do seu ministério? Ele te abre os olhos para que você possa ver o Evangelho. Não é? Como foi a sua salvação? Vamos na base de tudo, quando tudo começou. Como foi na sua salvação? O Espírito, muitas vezes você escutou o Evangelho, mas houve um dia que você ouviu o Evangelho de uma forma como nenhuma outra. Acho que isso perguntasse a qualquer um de vocês poderia vir aqui à frente e dar um testemunho como ninguém esquece isso. Você pode esquecer uma bênção em um determinado momento. A bênção de ter nascido de novo, ninguém esquece o dia dessa experiência. Esquece? Uns choraram, outros, enfim, se arrependeram, etc. Nós somos muitos testemunhos acerca disso. Mas o que ocorreu de fato? O Espírito convenceu você. O Espírito abriu os seus olhos para que você pudesse ver o seu terrível, o meu terrível estado. E o que aconteceu? A palavra foi exposta a nós, porque o Espírito trabalha com a palavra. E que palavra é essa, irmãos? É a palavra do Evangelho, porque o Evangelho é a pessoa, é a obra, é o ensinamento. Né? A salvação fala, a obra de salvação está baseada nessa tríade: pessoa, obra e ensinamento do Senhor Jesus. O Espírito então abre as páginas do Evangelho para você. E o que aconteceu? Você olhou para o Evangelho, o Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você o quê? Você recebeu o Evangelho. Quando você recebeu o Evangelho, quando você disse sim às palavras que o Espírito falou para você através do Evangelho, sabe o que aconteceu? Você se tornou uma nova criatura. Tudo que ocorre na sobreedificação tem a mesma base que acontece no início da caminhada cristã. Da mesma forma como nós somos ganhos quando recebemos a Cristo, da mesma forma nós estamos sendo sobreedificados. Sabe quando você tem paz, irmão? Quando você crê que Cristo é a sua paz. Paz não é um lugar de segurança, não é um determinado cantinho que você possa ficar e falar: poxa, eu venho para esse sítio aqui, que sítio maravilhoso, com essas palmeiras, esses cantos de pássaros. Temos irmãos ainda que estão atrás de canto de pássaro para ter paz. Mas paz é uma pessoa, e essa pessoa, ela está na obra chamada o Evangelho. Por isso que o Evangelho precisa ser exposto à igreja. A igreja precisa ouvir ininterruptamente as verdades do Evangelho. O pregador não precisa inventar moda, ele precisa apenas falar o Evangelho. O Espírito Santo se incumbe de fazer o resto. Ele vai nos dizer: olha, você está vendo o que está sendo falado? Quando é a palavra, não quando são outras coisas. Quando é a palavra, então o Espírito está no seu coração, está no seu entendimento. Está vendo? Esse é o Evangelho, essas são as verdades. Foi isso que Deus fez para você. Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria, Ele é a sua humanidade, Ele é isso, Ele é isso, Ele é isso, Ele é isso. Eu falei: é meu, Senhor, você é meu. Tudo isso é seu. Senhor, então eu vou receber, mas é para receber mesmo. Crente vivendo no século XXI não fala de paz. Ele conhece a paz que está exposta no Evangelho, a paz que é uma pessoa que foi dada por Deus para nós. Quando o Espírito falar com você, irmão, quem é o Senhor Jesus, nas suas multiformes graças e sabedoria, diga assim: use a simplicidade da fé, que é esse mistério que está relacionado aqui, porque entre o que Jesus fez e o que o Espírito Santo quer dar, você precisa crer. Se as páginas do Evangelho for abertas para você, irmão, e para mim, você só precisa dizer sim. Não precisa fazer força. O Senhor, eu recebo isso aí. Senhor, eu aceito, eu quero. Amém, Senhor. Mencionávamos o caso de Maria. Você lembra do caso de Maria? Você acha que um anjo, só pela presença dele, já era uma coisa aterrorizante? E para anunciar as coisas que ele estava anunciando sobre o nascimento do Filho de Deus, que ela seria a pessoa, que foi a pessoa escolhida para isso? Pode pôr as palavras de Maria. Qual foi a força que ela fez? Não, vou ter que ir tão rapidamente a um ginecologista para fazer um check-up. Foi isso que ela fez? Ela não precisa fazer força. Ela só precisa dizer sim, faça conforme a tua palavra. Faça conforme a tua vontade.
Fé não é sentimento, irmão. Fé não é você fazer as coisas ou aceitar ou rejeitar de acordo com o seu sentimento. Fé é você dizer sim às palavras que estão sendo expostas pelas Escrituras Sagradas, pela instrumentalização do Espírito Santo. Você diz sim, Senhor, amém. Sim e amém. Quando você diz amém, aquilo vai começar a tornar-se a sua realidade. Mas eu não estou sentindo, não estou falando de sentimento, estou falando de uma coluna chamada o mistério da fé. Quantos de nós estamos atrás desse sentimento de não conseguirmos tocar a realidade da obra de Deus? Ela, lamentavelmente, eu tenho uma triste notícia essa noite. Essa obra não está baseada em sentimentos. Você só vê se você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crê, volta de monte, volta. Você conhece bem um povo que deu bastante volta. Andou 40 anos peregrinando, segundo estudiosos, de 11 a 13 dias era suficiente. Por que não entraram? Capítulo 10, porque não creu. E diz lá, Paulo, e o Senhor não se agradou na maior parte deles. Quando você vai a Números, porque essa é a jornada de ritmo, a resistência da experiência, eles estão à beira da entrada da terra, e tudo na vida cristã só consegue, só há êxito pela fé. Eles estão à beira da terra, o Senhor coloca eles numa última prova. E essa prova é que eles tinham que conquistar essa terra, mas essa terra já era prometida. Ao conquistar, se o Senhor disse que nós temos que conquistar alguma coisa, não é na força do nosso braço, o Senhor já disse, Ele já liberou a palavra que a terra é nossa. Então o que temos que fazer? Colocar os nossos pés. Mas eu não estou sentindo exatamente agora que eu deveria falar. O problema é que nós colocamos a mente no lugar errado. Nós colocamos a mente nos gigantes, nós colocamos a mente nas circunstâncias, nós colocamos a mente em todos os lugares que nós deveríamos colocar. Nós temos que colocar a mente na palavra de Deus. A mente tem que ser colocada no Espírito. Amém? A mente tem que ser colocada naquilo que Deus falou, não no que os Jabuseus falou e os demais Deus falaram. Por isso que a fé é fundamental para que Deus possa fazer aquilo que Ele precisa fazer. Vamos nos lembrar. A obra objetiva de Cristo, tudo que Cristo fez na cruz só é seu e meu se nós crermos. Aí você fala, mas como eu posso crer? Com o mistério do Evangelho. As palavras são, você não pode crer nas minhas palavras, muito pelo contrário, as minhas palavras você tem que pesá-las, não é? As palavras das Escrituras Sagradas você tem que misturar com fé para se tornar um alimento para você. Senão tem um grande banquete ali chamado Evangelho. Olha que banquete maravilhoso. Que maravilha de banquete. Como é que você toca ele? Como você o come? Essa uva é minha, é sua. Mas esse caixão bonito desse jeito, não deve ser não. Não existe esse classismo na igreja, não é do pastor não. É de todos os membros, podem chegar dos filhos, podem chegar à mesa, podem se alimentar. Então o encargo daqueles que transmitem a palavra, é transmitir a simplicidade do Evangelho. E o nosso encargo que ouvimos é dizer, Senhor, eu quero, eu aceito. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter me dado a Cristo nesse aspecto. Ele é aquela luz branca, né, que sai, que aparece embaixo do trono, que se transforma em vários faixas de luz, ou de luzes, né? Ou seja, ele é aquela pessoa que tem a multiforme graça e sabedoria, porque isso é tudo para nós, é tudo que precisamos. Como podemos andar fracos se Ele é a nossa fortaleza? Como podemos andar fracos se Ele é a nossa fortaleza? Como podemos andar carentes se Ele é tudo para nós? Amém? Então, essa é uma coluna fundamental da obra que Deus está fazendo conosco. Fé. Irmãos, disponham-se a ouvir, porque a fé vem de Deus e ouvir a palavra de Deus. Se você dispor-se a ouvir, essa é a maneira de você receber. Se eu passo a página aqui, você poderia dizer, mas como é que deve ser isso? Disponha a ouvir. Disponha a ouvir. Queira ouvir. Deseja ouvir. O Espírito vai falar para você quem é o Filho de Deus. À medida que Ele falar, você diz sim. Você diz, eu quero, eu aceito, avance, Senhor, na minha vida, todas essas vezes.
O Espírito vai tomar essa atividade. Irmão, presta atenção. O Espírito não vai fazer isso porque eu estou falando. O Espírito vai fazer isso porque Ele é o maior intencionado nisso. Ele é quem tem a intenção de fazer isso. Nasce nele a intenção de aplicar tudo que Cristo é ao corpo de Cristo. Então, se você disser sim, Ele vai aplicar muito para cá. Ele quer fazer, só que Ele quer fazer com essa cooperação. Amém? Nós falamos daquele aspecto de cooperação necessário que deveria haver. Né? Porque Deus disse: farão para mim um santuário. Essa é a casa de Deus que está sendo feita. Né? Esse é o santuário de Deus, esse é o templo de Deus, na tipologia. Né? Agora, na realidade, é a igreja de Deus, a igreja de Deus vivo. Como esse santuário vai ser edificado até esse momento final em que ele é colocado entre os homens, com a cooperação responsável de cada um de nós. Qual é a cooperação? Primeira coluna, quem lembra? Relacionamento com Deus. À medida que nos relacionamos, uma segunda coluna, o que acontece? Começamos a conhecer a vontade de Deus, porque nunca vamos conhecer a vontade de quem nós não conhecemos. A segunda coluna. A terceira coluna, o mistério da economia de Deus. A primeira, o mistério do relacionamento. A segunda, o mistério da vontade. A terceira, o mistério da economia, porque se ele tem uma vontade, então ele precisa pôr ela em prática. Então, ele distribui uma economia, ele tem uma economia, ele tem um modelo. Por isso que ele fala para Moisés: faça tudo conforme o modelo, faça tudo conforme a economia. Né? Moisés está na tipologia, Cristo está na realidade. Então, o Senhor, quando o verbo se faz carne, é Ele que vai colocar em prática essa economia, porque tudo começa com Ele, mas depois dele, o que acontece? Um outro mistério. Qual é a próxima coluna? O mistério da piedade, porque é Ele, o Senhor Jesus, quem vai fazer. Mas depois que o Senhor Jesus começou a fazer e terminou, Ele falou: está consumado. Quando Ele termina, e junto com o seu Pai, Ele envia o Espírito, o que acontece? O Espírito vai dar continuidade a esse trabalho que Ele iniciou. Na sua forma objetiva, Ele iniciou, mas agora de uma forma subjetiva, ou seja, Ele é o tabernáculo que agora vai ter que chegar até nós, entrar na nossa realidade. E nesse momento Ele pede participação responsável. Se você não quiser, irmão, Ele já quer, mas se nós não quisermos, não acontece. Vai acontecer com aqueles que pedem. Vocês acreditam nisso? Porque é assim, irmão. É assim. O Senhor, Ele transmite a proposta: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis? Qual o problema então? Se Deus é soberano, por que Ele não colocou o pé lá e fez o que deveria fazer em Jerusalém? Afinal de contas, Jerusalém é dele. Por que Ele não fez? Porque Ele continua o verso dizendo: mas tu não. Esse que estou à porta aí, daquilo que é dele, está do lado de fora, mas insistentemente, cavalheiramente está batendo a porta. Se abrir, como é que é abrir? Não é uma atitude, é algo ativo ou passivo? Não é ativo? Não é um movimento nosso em direção a ele, dizendo: eu quero o Senhor, vem. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Ele fez como quem ia, o que aconteceu? Não, fica conosco, fica conosco. Já é tarde, fica aqui conosco. Se ele não fizesse, o que ele faria? Ele iria, irmão. Ele não roubou, ele não nega. Ele tem sentimentos. Amém? E como nós falávamos, quantos de nós dizemos que não vem, Maranata, nossos hinos estão cheios de Maranata. Mas se ele chegasse por aqui, onde estariam as nossas vestes oficiais? Não é? Nós, como refiro esse pequeno rebanho aqui, mas o povo de Deus, geral, onde estão as vestes? Porque quem vem, irmão, é um noivo, irmãos. Quem vem é um noivo. Sabe como é que eu estou orando? Senhor, fica mais um pouquinho aí. Me ajuda, Senhor. Ajuda os seus filhos, ajuda a minha família, ajuda os irmãos. Vem, Senhor, vem, não aguento mais. Mas como é que está a nossa vida? Não é uma questão de não aguentar mais. Ele só pode vir para uma noiva. Não é para quem está saturado. Todos nós estamos saturados do mundo. Se falasse para nós, irmão, olha, o arrebatamento é hoje. Puxa, quem é que quer ficar aqui?
Você vai trabalhar segunda-feira, irmão? Você quer o arrebatamento hoje? Eu duvido. Mas, irmão, preste atenção nisso. Ele vem como noivo. Ele não vem para fazer um lanche conosco e nos levar sem nenhuma responsabilidade. Há responsabilidades aí inseridas nesse negócio. Ele nos deixou aqui no primeiro, nos desposou, não foi assim? Nos desposou, tomou o dote do seu pai, pagou o preço do casamento e foi, como nós mencionamos, para os irmãos. Né? Em Apocalipse 16 aparece aquela grande festa, tá bom, mas em Apocalipse 16 nós estamos no meio do negócio, nós estamos no processo intermediário. E ele foi e ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vem para levar a sua noiva. E ao vir para levar a sua noiva, ele precisa encontrá-la. Então não é uma questão de hora vem Senhor Jesus, se nós não temos o nosso coração, ou se a nossa posição não está na senda do crescimento. Devemos perguntar a nós mesmos, eu primeiramente. Senhor, eu estou na senda do crescimento. Senhor, eu estou entendendo os processos que estou ensinando na minha vida. Senhor, eu estou cedendo a Ti para que o Senhor trabalhe avance em mim. Senhor, o Senhor está conseguindo formar de alguma forma essa minha deformação? O Senhor está conseguindo desse deformado, o Senhor está conseguindo conformar? Porque imagina, irmão, se Ele vem da maneira como estamos naturalmente, como os servos, não nós aqui, isso não é um problema nosso. Essas são palavras que devem refletir o nosso coração. Não é somente uma questão da sua vida, é uma questão de como estaremos quando Ele colocar os seus pés no nosso Deus. O Senhor nos ajude. Vamos mais uma coluna, acho que é a última. Chegamos à sexta, o mistério da fé. Então temos a última, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículos. Vamos ler o versículo 31 e o 32. Efésios 5, 31 e 32. Por isso, pelos motivos, Paulo estava apresentando nos versículos anteriores, assunto sobre casamento, não somente casamento, mas a união entre o casal, da essa forma miniaturizada do mistério de Cristo. Aquele casal é lindo, mas ele é apenas uma figura de um mistério maior. Puxa, mas aquela família é maravilhosa. Sim, mas é a figura da família de Deus. Deus sempre está à frente. Deus e os seus propósitos estão à frente de todas essas coisas. Amém? Você deve amar sua esposa deve respeitar o seu marido, as relações devem ser intensas porque elas demonstram uma realidade espiritual maior, que é o casamento ou o relacionamento de Cristo com a sua noiva. Então, o nosso casamento tem que ter essa intensidade mesmo, de amor, de respeito, de maturidade, de tudo, porque ele está falando desse casamento maior. E aqui ele está fazendo essa analogia do casamento entre os homens, né, e daquele casamento que nós aguardamos. E ele introduz aqui o último, ou a sétima, ou a última das 7 colunas que Deus estabelece, ou que Deus lava, que a sabedoria lava na sua casa. Então diz aqui: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa casa. Então ele diz: grande é este mistério. Ué, mas então ele vai falar do relacionamento entre casais. Não vai falar do relacionamento entre casais. Está fazendo uma analogia das duas coisas. Está entremesclando as coisas de tal forma que você já não sabe o que é casal ou o que é Cristo da igreja. E essa é uma finalidade gloriosa. Nós somos pais porque Deus é pai. Nós temos filhos porque Deus tem um filho. Acho que eu ainda posso falar isso aqui, onde é que está sendo gravado. O muçulmano, no mundo muçulmano, perderia imediatamente a cabeça. Porque eles não acreditam que Deus tem um filho, mas nós cremos que Deus tem um filho. Não é? O Filho de Deus é o verbo eterno, aquele que se fez carne, que se entregou por nós. Né? Então, temos filhos porque Deus também tem filho. Nos casamos porque Deus também objetiva um casamento. São formas no mundo físico para você entender realidades espirituais. Claro, de forma muito válida, porque eu tenho um filho e amo meu filho. Quem é pai aqui sabe que você pode sofrer algumas coisas, não te toca tanto quando um filho seu sofre, não é? E você imagina o próprio Deus, porque nós somos pecadores. Não é? Lembro de uma história que o irmão contou,
no lugar, na terra onde ele vive, né, existem os guerrilheiros, e uma das suas crianças estava mal, tinha uma espécie de pneumonia, e havia um irmão que era um médico que estava sequestrado e vivia nesse lugar, sequestrado, por força de pressão, sequestrado. E esse irmão depois relatou para nós que esse guerrilheiro que tinha o seu filho doente, pegou a pistola no momento e falou: olha, vou matar esse menino, porque ele está doente, melhor acabar com ele. Olha que chega, olha que ponto chega um ser humano sem Deus. Você pode dizer, mas isso é coisa do guerreiro, não é coisa minha. Não se engane. Você não sabe o que é capaz da sua carne. Esse não é um problema da carne do guerreiro. Esse é um problema da carne humana. Se você é ser humano, por isso que Deus te escondeu em Cristo. Por isso que Deus nos escondeu em Cristo. Porque assim nós somos capazes. Mas olha essa figura. E esse irmão, inclusive, pegou e disse: não, eu vou cuidar dele. Pegou o menino e cuidou do menino. 3 dias depois era uma pneumonia. E o menino ficou bom. Começou a dar antibiótico. O menino ficou bom. E ele queria matar o menino simplesmente porque estava doente. Assim é a nossa carne. Mas mesmo assim nós ainda amamos. Não é? Então Deus permite essas relações para que a gente possa entender as suas relações, que são sobre essas. Né? Você imagina ver o seu filho crucificado, o seu próprio filho crucificado na cruz. Isso foi o que Deus fez. Um Deus santo, um Deus que não há nenhuma sombra de dúvida, nem de variação de nenhuma outra coisa que não seja santidade e justiça, que são a base do seu corpo. Esse é um Deus todo-poderoso, qual servimos e cremos. E ele está vendo o seu filho na cruz, morrendo não por amigos. Porque em Zacarias, quando alguém pergunta por que estão as suas mãos perfuradas, né? Essas são as perfurações que sofri na casa dos meus amigos, nem sequer de inimigos. Essas são as feridas. Que feridas são essas das suas mãos? Essas são as feridas nas quais fui ferido na casa do meu adversário, não, dos meus amigos. Que amor maravilhoso. E permite essas relações de você ter filho, de você ser casado, ou ainda que você não tenha filho, você pode ter o filho dos filhos dos seus irmãos. Você encaixa todas essas realidades para que a gente possa entender essa realidade maior, que é aquilo que ele está fazendo. Então chegamos a esse ponto, o mistério de Deus Cristo. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E agora você pode perguntar, irmão, por que essa última coluna? Porque essa é a última coluna lavrada? Porque ela é resultado, irmão, de todas as demais. O mistério de Deus é Cristo, porque Cristo, Deus não pode ser visto, Cristo é que revela esse mistério oculto. Amém? Mas agora, esse texto, essa é a primeira coluna, mas a 7ª coluna, ela é um segmento natural dessas 2 primeiras apresentadas. Porque o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Ou seja, a igreja revela esse mistério que esteve oculto desde a eternidade, que um dia entrou no tempo. Esse é o Cristo de Deus, que habita nele. Né? E Cristo revela quem é o seu Pai. Então o que está acontecendo na edificação dessas colunas da casa de Deus? Deus tem uma intenção muito clara. E aqui eu estou terminando. A intenção de Deus é que essa terra, o objetivo de Deus colocar um deles, e dos principais, de colocar um tabernáculo aqui, é para que essa terra não fique em nenhum momento, ela se torne escusa, ela se torne sem responsabilidade, melhor dizendo, daquilo que Deus deu a ela. Sempre haverá, enquanto houver história da humanidade, enquanto houver história das civilizações nessa terra, sempre haverá um testemunho de Deus. Uma das frentes da necessidade de sermos amadurecidos é porque Deus quer continuar dando testemunho dele. Quando Paulo fala para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, você treme, porque o testemunho que nós temos que dar aqui em Joinville, ou em Curitiba, ou em São José dos Pinhais, ou no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, onde a igreja, onde um candeeiro estiver estabelecido por Deus, esse testemunho precisa ser dado, porque Deus, irmãos, precisa ser conhecido. A quem? Aos meus vizinhos. Mais do que isso, a toda a sociedade que te circunda.
profunda. Mais do que isso, há principados e potestades dos céus. Da mesma forma que você dá testemunho na sua localidade, irmão, da mesma forma está sendo dado testemunho a principados e potestades. Porque um aspecto é mostrar a natureza de Deus através da igreja, ao mundo. Mas tem um outro aspecto. Principados e potestades não conhecem a natureza de Deus nesse aspecto. Eles conhecem aquilo que Deus manifestou no seu eterno poder e glória, quando fazia todas as coisas, aquela apoteose da criação. Eles estavam presentes, porque eles são a primeira parte da criação. Eles já estavam criados antes de Adão, a parte invisível criada já existia. Então eles testemunharam da grandeza de Deus. Mas agora eles testemunham da sua natureza, do comportamento, da vida de Deus. E esse testemunho Deus escolheu dar através da igreja. Por isso a necessidade de todas essas colunas lavradas. Por isso essa necessidade. Por isso a necessidade de todo esse trabalho que faz parte do propósito dele antes dos tempos eternos. Por isso que tem tanta coisa envolvida. Irmão, você e eu, com toda a nossa debilidade e fraqueza, nós fomos escolhidos sim. Fomos também predestinados sim. A essa maturidade, não é predestinado ao céu, predestinado à huiotesia, a filhos maduros, colocados na condição de filhos maduros. Para quê? Para que a tocha de testemunho na nossa localidade, no nosso tempo, na nossa geração, continue acesa. E aí finalizando, voltamos novamente para esse princípio. O mistério de Deus, Cristo. O que significa, irmão? Que Cristo é a revelação desse mistério oculto, que ninguém viu a Deus e nunca o verá jamais. Né? Mas Cristo é a revelação desse mistério. Mas onde está Cristo agora? Depois de todo esse trabalho que nós vamos acompanhando até aqui. Onde está Cristo? Onde está Cristo, irmão? Onde está Cristo? Está aí. Então a revelação do Pai continua vigente. O Pai que não é visto por ninguém continua sendo visto. Através de quem? Do comportamento do Filho. Através de quem? Da manifestação da vida da igreja. Então você vê o mistério de Deus, Cristo, o mistério de Cristo, a igreja. Se o Pai não pode ser visto, quem o revela? Cristo. Amém? Mas Cristo já subiu, já assumiu aos céus, ele já fez o seu trabalho por aqui. Então como o Pai pode ser visto agora? O Pai continua podendo ser visto porque o Filho e o Pai enviaram o Espírito. E eles são inseparáveis. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Na igreja habita a Trindade de Deus. Deus continua dando testemunho a esse mundo, irmão. Deus continua dando testemunho a esse mundo. Da sua natureza, da sua vida, do seu comportamento, da sua imagem, dos seus propósitos. Por isso que a igreja, irmãos, ela não é só um organismo no sentido de, como diria, de manifestar Cristo na nossa sociedade. Existem mais coisas envolvidas. Sabe o que é de mais importante envolvido? São as nossas responsabilidades. Tudo isso, irmãos, são de extrema responsabilidade. Quando Deus escolheu fazer conosco, de alguma forma, né? Deus ficou como uma espécie de limitação para ele. Não que Deus seja limitado, é que soberanamente Ele escolheu fazer conosco. Se você diz sim, Ele avança. Se você diz não, fica emperrado. Não é que Deus fica emperrado, não que Deus não avança. Ele tem sim os seus 7.000 que nunca dobraram os joelhos a Baal. Mas olha uma coisa, Ele fala uma palavra para Israel, Ele fala para Moisés, que era o ponto das paredes, que nós vamos entrar numa outra oportunidade, se o Senhor nos permitir. Mas Ele fala para Moisés, diga a Israel, a palavra de Deus, irmão, é a todo Israel. Aquele era o terreno. Mas naquela conjuntura, o Senhor falou para Israel, falou para Moisés, fala a todos Israel. Não vai procurar uma classe de pessoas subservientes, porque não existe. A gente é que acha que existe, mas não existe. Para Deus, o que para nós é especial, não sobe bem as narinas dele. Não? Então ele fala para Moisés, fala a Israel, fala a todo Israel, que ele traga uma oferta ao sábado, porque Deus quer a construção, naquele contexto, quer a construção do tabernáculo. E ele continua dizendo,
de todo homem cujo coração, homem aqui genericamente falando, homens e mulheres, né? Porque tinha ouro, e o ouro era dos brincos, dos pingentes das mulheres. As mulheres participam, homens aqui genericamente falando, de todo homem cujo coração mover de maneira voluntariamente. Então, é esse princípio que Deus busca na sua casa. Olha o primeiro princípio é que ele fala a todo Israel. E qual o segundo princípio? É que ele só vai tomar a oferta daqueles que voluntariamente quiserem dar. E aqui tem uma subdivisão. A subdivisão não é feita por ele, é por aqueles que têm ou não coração por aquilo que ele quer. Então, se ele chama a todos, irmãos, todos estão convidados. Mas de quem ele vai receber? Dos corações que se apresentaram voluntariamente. Então, irmãos, ficamos com essas palavras, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. A outra etapa vai ficar como uma nova oportunidade, se o Senhor assim quiser. Mas acredito que podemos meditar um pouco, né, dessa pequena porção que nos foi repartida nesses 3 dias. O Senhor nos ajude, o Senhor continue lavrando as suas colunas em nós. Medite sobre isso, irmão. Né? Tem questões muito práticas aí relacionadas, como essa questão da primeira coluna, a questão da terceira coluna, a questão do mistério do Evangelho, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, continuarmos a ouvir o mistério da fé, irmão, como é importante crermos, abrir nosso coração e dizer: Senhor, recebo, Senhor, aceito a Tua palavra. Deus faz tudo por meio da palavra, criou os mundos. Os escritores hebreus, por meio da sua palavra. Ele não vai edificar a igreja por outro modo, somente por meio da sua palavra. Se abrirmos a sua palavra, o Espírito vai poder trazer as realidades dela para nós. O Evangelho, não é? Uma vez que os nossos ouvidos são abertos ao Evangelho, nos gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é? Então aquilo que era da Bíblia continua sendo da Bíblia, mas também agora passa a ser nosso. Amém? Se credes, verás. Glória a Deus. Senhor nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão que nós deste essa noite e durante esses dias. Nós encomendamos a Ti, a nós mesmos, a palavra da Tua graça. Sabemos que somente o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos e do que pensamos. Queremos te dizer nessa noite que as nossas expectativas estão postas em Ti, Senhor. Queremos apenas lembrar, ó Deus, que não se esquece de nada, jamais. O Senhor certa vez disse que edificaria sobre a igreja, e as portas do mundo não devem ser fechadas. Segue com o seu propósito, Senhor, nessa edificação. Abrindo os olhos do nosso entendimento naquilo que nos corresponde, naquilo que faz parte da nossa responsabilidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos permita distrairmos agora ou não entender essas coisas tão importantes da Tua palavra. Edifica a Tua casa, estenda a Tua tenda, tenha o Teu testemunho, Senhor. Glorifica o Teu nome. Oramos agradecidos. Em nome do Senhor.